Oi meninas, tudo bom? Hoje nós vamos confeccionar esse lindo porta-estetoscópio. Para o pessoal que é da área da saúde, é um excelente presente e é recordista de vendas no ateliê, porque ele é fácil de fazer, custa bem pouquinho e dá para presentear todos aqueles médicos e enfermeiros e profissionais da saúde que utilizam esse material. Então vamos lá. A gente vai aprender o bordado desse batimento cardíaco e do nome enfermagem, mas no arquivo que eu vou deixar para vocês, vocês podem alterar para medicina, nutrição, o que for, certo? Então vocês vão aprender a fazer isso aqui de 3 formas. Ou seja, quem não tem bordadeira vai ter 3 possibilidades de personalizar a sua peça, tá? Olha só como é dentro. Aqui coloca caneta, lápis, pode deixar esse espacinho maior para colocar carimbo também, que fica legal. Termômetro e aqui o estetoscópio, ó. Ele fica presinho nessa aba. E ela é tão simples, gente, de fazer. É uma peça que eu não tô usando viés, mas se você quiser pode usar o viés. A gente usa pouco material, vocês vão ver como é rapidinho. O que mais vai ser interessante é aprender a personalizar suas peças, porque além desse porta-esteto, vocês vão fazer qualquer tipo de personalizado depois de aprender essas técnicas que eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Vamos lá? Então, pra gente confeccionar, a gente vai imprimir os moldes estão em arquivos, tá? Como molde porta-estetoscópio. E a gente vai imprimir também o arquivo, que tem tanto o batimento quanto o nome enfermagem. Depois de imprimir, olha, aqui tá o batimento e aqui tá o nome enfermagem. Eu recortei e colei aqui no tecido de algodão o papelzinho e um lado só eu coloquei aqui a fita crepe, tá? Ele então fica assim, ó. Por quê? Porque eu vou precisar pegar um papel carbono, ó. A gente vai usar o papel carbono, vai encaixar embaixo do papel que a gente imprimiu e vai com o lápis riscar no tecido, ou seja, o papel carbono ele vai servir para que esse nome que tá aqui impresso nesse papel passe pro tecido. Eu vou fazer isso tanto no nome quanto no batimento. E ele fica assim, ó. Esse daqui é o risco que a gente vai precisar para poder trabalhar nele as 3 formas que eu vou ensinar para vocês. Então, a gente fez isso. Retira, guarda o material. E o que eu vou ensinar vocês vai ficar assim. Olha, esse tipo de bordado é um bordado que eu fiz na máquina, num ponto vai e volta, que é um ponto que ele vem, volta e vai. Depois vai pro próximo, volta e vai. Que é o ponto atrás da máquina, e ele fica assim. Vou ensinar pra vocês. E esse daqui eu fiz com tinta de tecido essa parte, ó. E esse aqui com bordado à mão. Eu tô usando o ponto atrás pra poder fazer. Vocês vão gostar de fazer. Vamos começar pelo nome enfermagem. Pra eu ter maior estabilidade na hora de poder bordar na mão, eu utilizo o bastidor. Esse bastidor pode ser de vários tamanhos, olha. Você compra vários. Isso tudo não é obrigatório, você pode bordar à mão. Eu que prefiro com o bastidor. Ele vai servir para poder deixar o tecido assim, ó, bem justinho, para que a gente possa ter facilidade na hora do bordado, tá? Então, o que eu vou usar é esse aqui. Ele tem 20 centímetros de diâmetro. Eu abro, ó. A parte maior eu coloco, venho com o meu tecidinho
posiciono assim, ou seja, eu tô vendo as costas dele, de forma que o nome fique bem visível pra gente poder trabalhar. E depois venho com a parte menor e faço uma pressãozinha para que ele possa encaixar no meu bastidor. E pressiono essa parte menor na parte maior. E vou fazendo força. É importante que o tecido fique bem esticadinho para que a gente possa trabalhar nele. O meu tá bem esticadinho, eu pressiono, ele não afunda. Tá com um nome fácil de eu trabalhar, certo? Agora, eu vou pegar uma linha de meada. Essa é a linha de meada. Eu tô usando da marca Ancor. Vou pegar, cortar o tamanho que dê de um braço a outro, de uma mão a outra. Eu venho aqui, retiro um fio, seguro os outros e retiro um fio. É importante fazer essa pinça para que ele não embole, tá? Retirei e o restante eu vou guardar. Com esse fio aqui, eu corto. Vou pegar uma agulha, essa agulha é número 6. Vou passar ele pela agulha, passei de um lado e vou passar ele voltando. Passei indo, agora eu vou passar voltando. Porque eu quero deixar o ponto invisível, o ponto de arremate dele, invisível. Então, deixo sempre essa parte aqui do anel maior do que a parte que tá dupla. Pra gente fazer o nome bordado à mão, a gente vai utilizar agulha, linha e um ponto chamado ponto atrás, certo? Pra gente fazer o ponto atrás, nós vamos entrar aqui um pouquinho antes do início, ó, e sair logo juntinho. Porque eu preciso arrematar esse ponto. Esse arremate é o arremate invisível. Ó, arrematei o ponto, certo? Ou seja, não tem nada aqui atrás. O acabamento fica perfeito. Então, como eu comecei um pouquinho para baixo do início da letrinha E, eu venho, olha só, volto e passo ele bem no início. Ou seja, ele já cobriu essa parte. Então, eu venho um pouquinho à frente, dou um espaçamento mais ou menos igualzinho a esse daqui. E volto aqui, ó. Então, já cobri essas duas partes. E a gente vai fazer isso sempre. De fora pra dentro, a gente vem com um espaçamento e volta juntinho onde a gente fez o outro, pra que fique bem pertinho a linha. Esse é o ponto atrás. Então, eu vou fazer isso por toda a extensão da minha letrinha E.
Pronto, nós cobrimos toda a letrinha E. Começamos com o ponto invisível e a parte de trás fica limpinha assim, gente, olha. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, passar pela última laçada, ó. Vai ficar uma voltinha com a letrinha E aqui. Então, eu venho e puxo pra baixo. Faço isso 2 vezes, só pra garantir que ele vai ficar bem arrematado, ok? Faço isso pela 2ª vez. Agora eu venho e corto. Olha como fica lindo o verso e olha como fica lindo a frente. Vou fazer aqui a letrinha N e o restante a gente faz com tinta de tecido. Vou mostrar aqui de novo como é que a gente faz para começar. Se vocês quiserem que a letra fique mais grossinha do que essa, em vez de vocês usarem uma linha, vocês usam 2. Eu vou fazer a letrinha N com 2 para vocês verem como é. Para ficar bem grossinho, tá? Então, ó, já tenho 2 linhas aqui. Vou passar pela agulha. Passei uma vindo. Agora eu vou passar indo. Passei, ó. Vou deixar sempre essa parte da voltinha maior do que a parte que é dupla. E nós vamos começar com o ponto invisível novamente. Vamos começar com a letrinha N do mesmo jeito que a gente começou aqui. Lembra? Ó, aqui tem uma voltinha. Então, a gente não começa aqui da ponta. A gente começa aqui um pouquinho antes. Vem. Volta bem próximo. E dá um arremate, ó. O arremate invisível. Olha como fica atrás. Só um pontinho, tá? Então, depois que eu fiz isso, eu volto para o início da letrinha N. Já marquei essa parte aqui. Aí, venho aqui um pouquinho mais pra frente. Sempre deixando o mesmo espaço. E volto. Ele tá um pouquinho mais grosso porque a gente tá usando 2 linhas. Vocês percebem que eu tô vindo, ó. Venho, saio um pouquinho à frente e volto, ó. Logo vizinho aonde eu comecei. E sempre vai ser assim. Como eu quero voltar pra parte de cá da letrinha N, eu venho aqui a parte de trás, passo por aqui, ó. Para que fique um acabamento legal na parte de trás. Sai um pouquinho na frente. E continuo.
terminamos, a gente vem aqui atrás e faz a mesma coisa que a gente fez para finalizar a letrinha E. Passa, puxa, passa mais uma vez e puxa. Depois que a gente força um pouquinho, a gente vem e corta. E o nosso fundo fica limpo e fica uma gracinha, gente, ó. Se vocês quiserem usar com 3 linhas também pode. Então, quem vai determinar a grossura da letra é vocês. Esse é o pontinho atrás. É uma dica e uma forma de personalizar para quem não tem a máquina. Muitas pessoas não têm e falam para mim, Grazi, o que é que eu faço para personalizar, para minha cliente poder ter uma peça personalizada, já que eu não tenho a máquina de bordar? Uma das possibilidades é o bordado à mão. Esse ponto atrás é um dos mais utilizados para poder fazer o nome. Tô explicando para vocês como é que eu faço, que eu também faço assim. E a outra possibilidade, a segunda, são 3. A segunda é a pintura à mão. Do mesmo jeito que a gente marcou aqui, eu vou concluir esse nome para que o vídeo fique mais curtinho também, com a pintura em tecido. Olha só. Pra gente cobrir essas letras que a gente fez com carbono com tinta de tecido, a gente compra um potinho de tinta de tecido da cor que você escolher. E pode usar palito de churrasco, pode usar alguma coisa pontiaguda, ou a pontinha de um pincel, ou essa ferramenta. Eu uso bastante, porque ela facilita para fazer os pontinhos, até o I mesmo, porque ela tem vários tipos de diâmetro aqui das pontinhas. Eu vou escolher um deles e vou mostrar a vocês como é que a gente vai fazer. Vamos colocar um pouquinho de tinta na tampa e vamos trabalhar com ela, ó. Se você escolher um palito de churrasco, cuide para que ela não tenha uma ponta muito fina para não rasgar o tecido, tá? Então, a gente vai molhar um pouquinho. É um trabalho de formiguinha, mas fica bem interessante. E vai cobrindo pouco a pouco. Não pode molhar muito, porque ele fica com uma bolinha. Ó, se eu molhar muito, ele já começa com um diâmetro maior. Então, eu vou molhando um pouquinho, só para poder cobrir mesmo o nome. E caso você faça feiras, já leve a peça pronta e a pessoa escolha a profissão e o nome que queira fazer na hora, essa é uma opção muito massa. Por quê? Porque você leva o riscado, o carbono e o papel com os nomes de profissões, no caso, passa para a peça pronta, pode fazer até com o nome da pessoa, se você tiver como imprimir próximo. Desse jeito aqui, vem cobrindo a letrinha que você fez o risco. Lembrando que é um trabalho de formiguinha, porque você vai levando de pouquinho em pouquinho a tinta. Não adianta levar muito, é devagar e sempre. Quanto melhor sua coordenação motora, mais bonito vai ficar o riscado. E a gente só consegue deixar a coordenação motora treinada com o tempo e com a prática. No primeiro, você faz sem ser na peça, desenha, coloca vários nomes e vai treinando. Essa é uma das soluções mais rápidas. É mais rápido do que o bordado à mão, ó. A gente já fez rapidinho 3 letras. E ela é mais barata também.
essa daqui em linha de bordado à mão, com uma linha só, essa com 2 linhas e aqui com tinta de tecido. E o próximo que a gente vai aprender, o riscado do batimento, eu vou ensinar vocês na máquina de costura, com um ponto atrás feito à máquina, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e cobrir esse riscado com o ponto atrás. É esse ponto aqui, ó. Esse é o ponto atrás. Esse aqui é o ponto 0, ou seja, a agulha tá totalmente para a esquerda. Esse é o ponto 1, a agulha tá centralizada com 0,75 do pé de máquina. E aqui o ponto 2, ela vai, vem e volta. Ou seja, ela passa 3 vezes pelo mesmo local. Então, ela deixa bem grossinho. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Vamos lá. Eu vou colocar no ponto 2 e vou centralizar a minha agulha, pra ficar mais fácil, tá? Vou começar aqui pela pontinha. Vocês vão perceber... Prendi. Tô usando um cacador aberto aqui, que ele é pra gente fazer pet aplique ou esse tipo de bordado, tá? Vocês vão perceber que ela vem pra frente, vai pra trás e vem pra frente. Depois que ela faz isso, é que eu posso ir girando o tecido, dimensionando o tecido, para que ela possa acompanhar o risco. Eu vou fazer devagarzinho e vocês vão entender. Vou começar, frente, trás, frente. Agora ela vai mais uma vez, frente, trás, frente. Depois que ela faz isso, a gente vira e vai dando continuidade. Se ela fez frente, trás e você vira, não vai dar sequência no risco. Então, você precisa respeitar esse frente, trás, frente, para poder mudar de posição, tá? E eu vou costurando, dando sequência no risco. Ela fez frente, trás, frente, então eu venho... Frente, trás, frente. Eu vou sempre ajustando o tecido para que ela possa cobrir exatamente onde a gente fez o traçado com o carbono. Olha só, eu vou fazer isso, dando sequência até terminar. Nesse mesmo processo, frente, trás, frente e respeitando aqui todas as inclinações e os riscos, principalmente aqui na parte que tá arredondada. Eu tenho que ir mais devagarzinho, porque eu vou fazendo todo o ajuste com o tecido. Quem vai determinar onde ele vai fazer a marcação é a nossa mão, a gente que vai guiando. Eu estico bem para poder fazer a costura. E aqui no finalzinho,
eu aperto aqui no retrós para ele poder arrematar. E aí, depois disso, eu posso cortar, porque ele já arrematou. E olha como fica. Essa é a parte da frente, essa é a parte do fundo. Todas as duas ficam bem legais, tá? Bem limpinha. Eu utilizei o tecido de algodão cru para ficar claro e com a linha escura ficar mais fácil de vocês verem. Eu preferi trabalhar com tecido claro, porque quando eu fiz o risco no tecido vermelho, que é o que a gente vai utilizar na nossa peça, ele não ficou bem à mostra. Eu achei que na imagem não ia aparecer bastante. Como eu queria que vocês aprendessem direitinho, então eu trabalhei com tecido claro no fundo, que eu usei o tecido de algodão cru. Mas vocês vão fazer isso no tecido tricoline ou no tecido que vocês forem trabalhar na peça, tá? Porque ele vai ficar assim, ó, e o risco. Tem quem diga que isso aqui não é máquina de bordar. Fica lindo, gente. E se vocês quiserem fazer algo mais grossinho, vocês podem de novo passar por cima desse. Ele fica mais grossinho ainda. No caso dessa peça que eu mostrei pra vocês, ela foi toda trabalhada na máquina, bordado. Ó, bordei a parte de preta do coração e o nome enfermagem eu risquei um pouquinho mais claro e bordei em rosa para combinar com a cor da estampa que a gente está fazendo. Então, meninas, depois que a gente já montou todo o molde, nós vamos cortar de acordo com o que tem descrito aqui e de acordo com os tamanhos também. Vou cortar duas vezes o tecidinho de 9 por 15. Nesse caso, eu cortei de 15 por 18, ou seja, eu dobrei. Quando eu corto dobrado, eu não preciso dar o pespontinho aqui, mas se eu cortar dois tecidos, eu dou um pesponto aqui também, tá? A intenção é que eu desvire. Passe ferro, bata um pespontinho aqui e coloque o botão Rita aqui, nesse centro. É isso que a gente vai precisar para esse bolsinho. Esse bolsinho, ele vai segurar o estetoscópio. Depois que eu dei pesponto e coloquei o botãozinho, ele vai ficar assim. Vou reservar. Agora, com o molde do bolso do porta-estetoscópio, que mede 33 por 14, eu vou cortar duas vezes também, ou tecido dobrado. Eu dobrei ele, vou bater um pesponto aqui, marquei 1 centímetro, bati o pespontinho, vou virar. Passar um ferrinho e bater um pesponto aqui. Depois que eu bati o pesponto, eu vou reservar essa parte. Agora vamos cortar o corpinho do nosso porta-estetoscópio. Eu cortei uma vez o tecido de forro, eu tô usando tricoline. Uma vez o tecido principal, caso você queira fazer ele todo, não tem problema. Eu tô usando 2 pedaços porque eu utilizei esse aqui para poder fazer o bordado e para poder personalizar. Então, eu cortei na mesma largura, a largura dele é de 28 centímetros. Então, eu cortei 13 por 28 e 33 por 28. Depois que eu faço a costura, unindo os dois, ele vai ficar com 45 centímetros. Meu pé de máquina é de meio centímetro, tá? Olha só. Depois que eu fiz isso, cortei, uni os dois tecidos, eu vou quiltar ele numa estrutura. Eu posso usar R1, posso usar acoplado, posso usar R2, certo? Depois que eu quiltei ele na estrutura, eu refilo no tamanho do molde, corto um pouquinho maior esses tecidos e refilo do tamanho do molde. Agora eu vou pegar o meu tecidinho de forro e vou trabalhar com ele. A gente vai colocar o bolso aqui, quina com quina, prender ele aqui embaixo e aqui na lateral. E depois a gente vai fazer duas marcações de 3,5
e duas de 4 centímetros. Então, nós vamos ter essas marcações aqui, ó. 3,5, 3,5, 4 e 4. Caso a pessoa vá utilizar o carimbo e vocês queiram deixar um espaço maior, então você faz 3,5, 7,5 e 4. Porque o carimbo dá aqui certinho. Esse daqui vai ficar para o estetoscópio. Olha só. Pespontei aqui, aqui e aqui. E fiz as marcações. 3,5, 3,5, 4 e 4. Agora, eu vou só passar uma costurinha para poder firmar os bolsinhos. E aí, vai ficar assim, olha. Depois que eu já fiz isso, nesse espaço daqui de cima, eu preciso colocar o bolsinho que a gente trabalhou, que é o que vai prender o estetoscópio. Então, eu coloco ele centralizado, ó, encontro o meio dessa parte, que é onde vai ficar o esteto, encontro o meio dele e encaixo ele aqui assim. Vou só prender aqui em cima e colocar o botão daqui de baixo pra ficar bem presinho. Depois que eu pespontei aqui e coloquei o botão, eu confiro se ele tá certinho. Faço o teste pra ver se ele não solta. Ele tá bem preso. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha parte externa e unir a minha parte interna à minha parte externa. Assim. Vou deixar do ladinho aqui, ó, onde tá a abinha de fechar o estetoscópio. Eu vou deixar aqui logo do lado, mais ou menos uns 5 dedinhos. Faço a marcação, que eu sei que é aqui onde eu vou começar a costurar. Eu começo a costurar daqui, venho até aqui, para unir as duas partes. Eu passei um pespontinho e deixei só esse espaço aqui para poder desvirar, que é o que a gente vai fazer agora. Olha, meninas, depois de desvirado ele vai ficar assim. Então eu passei um ferrinho dos dois lados. Cuidado só com o botão, tá? Pra não passar ferro. E agora a gente vai pra máquina. Fechar esse espacinho e pespontar a peça toda. Vamos lá? A gente vai passar um pesponto. Ó, vou começar daqui, onde tem essa abinha. Vou deixar ele bem pra baixo. Se vocês quiserem, pode pedir ajuda ao nosso amigo alfinete. Pra prender e deixar pra baixo pra gente poder pespontar. Eu tô vendo a parte de cima da minha peça, ó, parte externa. Então, vou começar por aqui e nessa parte aqui eu vou trazer pra dentro tanto a parte de fora quanto a parte do forro, pra que eu possa ir costurando e fique um acabamento bem jóia. Depois que a gente pesponta toda a nossa peça, a gente une a parte que deixou aberta. E ela vai ficar assim, meninas, ó.
O que é que a gente vai fazer? Nós vamos virar nessa parte aqui onde personalizou e vamos encaixar essa parte aqui dentro. Ela vai ficar assim. Agora eu venho, ó, vou encontrar o meio dela. Encontrei o meio, marquei, dobro aqui e com a ajuda de um prendedor de alfinete, eu prendo para poder ficar mais fácil da gente poder marcar onde vai colocar o botão. Se vocês forem colocar o botão ímã no lugar do botão de pressão, quando vocês estiverem cortando, aqui tem a marcação. Essa marcação é com a costura, tá? Então, vocês fazem a marcação e já colocam o botão ímã. Agora, nós vamos encontrar o meio do nosso molde. Meio com meio, meio do molde com o meio da nossa peça. Nós vamos fazer um furinho aqui, ó. Vocês podem marcar em um local só, dobrar aqui, encontrar essa curvatura e fazer um furo só, para garantir que vai ficar certinho os dois botões. Ó. Certo? Agora eu vou colocar esse botão dos dois lados. Depois que eu coloquei os dois botões, eu venho com a ajuda do prendedor novamente, seguro aqui. Equilibro direitinho a minha peça e vou pressionar. No lugar que ela fez a marcação do botão, eu marco com o lápis. Vou pressionar esse lado também. Agora eu vou perfurar essas duas partes, cuidando para não passar tanto pela abinha quanto pela parte do bolso do estetoscópio, tá? Olha só, meninas, os botões foram colocados. Deixa eu ver se dá pra ver aqui de dentro. Olha, os dois estão embutidinhos, escondidos, certo? E agora a gente vai fazer o teste, pra ver se ele tá certinho. Ficou joia, olha só. A peça ficou bem certinha. Agora eu vou colocar aqui a etiqueta. Depois que eu colocar a minha etiqueta, ela vai ficar assim. Caso você queira usar a etiqueta de cetim, o local para colocar é uma dessas laterais, tá? Se você quiser esconder, pode ser aqui atrás, sendo que ela tem que ficar à vista, virada pra cá, pra frente, ou seja, direita com um bolsinho, tá bom? Então, a gente vai guardar as coisinhas pra ver se deu tudo certo. Não fica com muito volume. Olha, ele fica aqui. Depois fecha. E fecha os botões. Olha que lindo, meninas, que fica. Ele vazio, bordado na máquina. Ele pintado à mão, com tinta de tecido. Então, essa é a peça de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode comentar que eu respondo assim que possível. Se vocês quiserem, numa próxima aula eu posso ensinar em uma outra opção de personalizado, que é com Pet Aplique. É só vocês avisarem aí que eu desenvolvo, tá bom? Fiquem com Deus, sucesso! Depois mostrem as belezuras que vocês vão fazer. Um beijo, até a próxima!